Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de arquivologia. Vai cair no seu concurso aí, é importante estudar, hein? Então, se você vai fazer o concurso da Polícia Civil, eu espero que você me acompanhe aqui para que a gente possa aprender a destrinchar essa matéria que não é difícil, mas que muito concurseiro tem medo aí na hora da prova. Na verdade, a arquivologia, ela é uma matéria muito teórica, né? Então, quem já assistiu algumas aulas aqui comigo, já deve ter percebido que é tudo muito conceitual, existem muitas referências ali que a gente precisa compreender na arquivologia e que não correspondem ao que a gente costuma utilizar no nosso dia a dia. Então, às vezes a gente fala documento. Documento é uma palavra comum no nosso dia a dia, mas dentro da arquivologia, documento tem um significado específico. Então, a gente fala arquivo, mas na arquivologia, arquivo tem um significado específico. E agora a gente vai fazer isso com a preservação documental. Palavras como preservação, restauração e conservação, nós vamos ver qual é o significado delas dentro da arquivologia. Então, na arquivologia, como eu estava dizendo, não é nada muito difícil, não tem muito segredo, não. Basta compreender aí o significado das coisas e compreender a parte teórica. A arquivologia é um conjunto de princípios, de técnicas, de procedimentos e que vai te dar um norte ali de como gerir e cuidar da documentação arquivística de um determinado acervo, de uma determinada empresa, de um órgão, até mesmo você, pessoa física, que tem aí seus documentos. Então, é um norte ali para como cuidar, como fazer a gestão desses documentos. A arquivologia, ela se preocupa muito em manter os documentos por um longo período de tempo, porque dentro da arquivologia a gente aprende que os documentos têm função e finalidade. A gente entende que documentos precisam ser guardados, que eles trazem informações relevantes, que eles servem de meio de prova e que eles podem até servir para o futuro ali como parte histórica, como parte de pesquisa. Então, não basta apenas ter um arquivo e jogar um documento lá dentro. E aí, documento, eu vou lembrar com vocês, não é só papel, né? Nós temos vários tipos aí de documentos, vários tipos de suporte onde nós podemos inserir o documento. Pode ser um papel, como é o mais comum, mas pode ser através de CDs, de filmes, de discos, de HD. Hoje a gente já utiliza muito HD externo, a forma de guardar digital na nuvem. Toda forma de arquivamento, ela vai ser válida, independente do suporte. O que é mais importante para a gente na arquivologia é a informação e manter essa informação preservada. Então, hoje na aula a gente vai falar sobre um desses tópicos de edital que é tão comum aí nos concursos em que cai a arquivologia, que é a preservação documental. Então, para começar, a gente tem que entender aqui o que é a preservação, o que é a conservação e o que é a restauração de um documento. Vamos só relembrar aqui de cantinho. Documento, dentro da arquivologia, é aquilo que a gente tem de junção de informação mais suporte. Então, por exemplo, se eu tenho, quem faz o curso regular aqui do Monster, recebe aí um material em PDF. Esse material em PDF contém as informações que você precisa para passar na tua prova. Então, se você faz a leitura atenta daquele material e acompanha as nossas aulas, a aprovação é certa. O material que vocês recebem lá, né, o arquivo em PDF, ele contém informações, que é o que está escrito nele ali, do gênero escrito, textual mesmo. Então, são informações ali digitadas que vão ser enviadas para vocês no formato .pdf. Esse formato .pdf, ou seja, um documento em que eu preciso de um aplicativo para poder abrir e fazer a leitura das informações contidas, esse .pdf é o meu suporte. Existem outros suportes, como eu disse no começo, sim. Esse PDF que eu fiz para vocês, na verdade, poderia ser a apostila impressa. Então, se você vem aqui na aula presencial, no Monster, eu te entrego a apostila, né? Tá escrita ali as informações que você precisa, mas está no formato papel, no suporte papel. Então, aqui a informação é o que a gente chama de dados tratados.
eu digo para vocês, preservação. Para mim, preservação pode significar uma coisa, para você pode remeter a outra. Mas quando eu pego a palavra preservação, coloco num contexto e crio a preservação de documentos. Hoje a aula é sobre preservação. A preservação é assim, assim, assim. Se divide em eu estou desenvolvendo a ideia, ou seja, eu estou tratando os dados e gerando a informação. Quando eu pego essa informação e coloco num suporte, que pode ser papel, pode ser, por exemplo, um disquete, pode ser um CD. Quando essa informação está numa foto, né, numa imagem, num mapa, porque nem tudo é escrito, né, pessoal? Nem tudo é gênero textual. Quando eu faço a descrição desses dados tratados para um papel, passo a informação para um suporte, eu tenho o que eu chamo de documento. E esse documento ele só vai ser arquivístico quando ele tiver relação com a atividade da entidade. Apenas importante aqui relembrar, né, apenas para a gente refrescar a memória do que vem a ser documento, porque agora eu vou falar para vocês sabendo o que é documento, sabendo o que é documento arquivístico, sabendo que ele vai conter informações que são relevantes ali para minha empresa, para o órgão público onde eu trabalho, para mim mesmo enquanto pessoa, para minha família, eu tenho que saber como preservar esse documento. E aí a preservação a gente vai considerar no conceito de arquivologia como as medidas dentro dos meios administrativos, políticos, né, políticas de arquivo, dos meios gerais, né, das práticas operacionais, para garantir que esse documento permaneça ou que o documento, né? Pode ser também. Permaneça protegido. Ou seja, eu vou utilizar de tudo que está ao meu alcance ali, né, dentro de medidas administrativas, políticas arquivísticas, políticas de acesso, os meios que eu tenho ali de operação, tudo que é me ensinado na arquivologia, e aí nós vemos isso nas noções de arquivologia sobre a gestão documental, tudo que eu aprendi sobre a necessidade de uso, tramitação, para chegar ali no arquivamento de fato, eu vou ter que aprender agora a preservar quais são essas medidas que eu tenho que utilizar para que o documento permaneça protegido. Protegido ali na sua integridade, né? Protegido, não adianta nada, imaginem comigo, eu tenho um documento no suporte papel, uma certidão de nascimento, por exemplo, ela foi ali redigida em 1900. De que me adianta guardar esse papel se essa informação contida ao longo dos anos desaparecer, apagar, se porventura molhar, né, se deteriorar ali de alguma maneira? Não serve de nada. Então a preservação documental vai falar sobre a necessidade que eu tenho, de fato, de preservar esse documento e de preservar as informações contidas nesse documento, porque vale lembrar que na arquivologia, e isso é tema de prova, isso é questão de concurso, mais importante do que o documento mais importante do que o suporte em que o documento está é o próprio documento em sua informação. Então, eu posso até mudar, perder, deteriorar
o suporte, desde que eu consiga ali manter a informação. A informação tem que estar sempre íntegra, preservada, tá bom? Outra forma que eu tenho de falar da preservação documental, porque aí preservação documental eu vou imaginar como um todo, mas ela também vai englobar os atos de conservação e restauração, é essa de fato conservação, que são as ações que eu vou fazer que são voltadas para minimizar, digamos assim, né, ou para interromper. Deixa eu só apagar aqui. Ações para interromper o processo danoso. Então, eu percebo que existe ali uma possibilidade de fragilização do meu documento, de prejuízo no meu documento. O que eu posso fazer para conservar? O que eu posso fazer para interromper aquilo que começou a deteriorar o meu documento? Então, são as medidas, são as ações, os meios que eu vou utilizar dentro das ideias de arquivologia para poder conservar esse documento, conservar principalmente, como eu disse para vocês, as informações desse documento. Mas se de tudo eu fiz tudo para que ele fosse protegido, né? Utilizei dos meios ali que eu poderia para protegê-lo. Tenho a ciência de que eu fiz ali as ações necessárias para interromper o processo danoso, mas isso tudo não foi eficiente, eu ainda tenho, talvez, a depender do tipo de documento, né, uma possibilidade de restauração, que são as medidas que a gente chama de estabilização ou de reversão. Dos danos causados. Então, imaginem comigo aí um documento muito antigo, que de fato começou a ser danificado. Então, por algum motivo ali, a gente vai falar daqui a pouco sobre os agentes que deterioram, mas, por exemplo, o documento teve a ação ali de excesso de temperatura ou excesso de umidade. O documento era um documento em formato papel, começou a mofar e as informações foram se apagando ali. Então, existem técnicas, né? Lógico, eu vou tentar conservar, interromper aquele processo e utilizar dos meios ali que existem na arquivologia, e que esses meios, eu vou já adiantar para vocês, nem são tão cobrados. O ideal é que a gente entenda aqui para a prova quais são as fases e quais são as formas que a gente tem de proteção, de preservação do documento. Mas aí eu não consegui interromper. Agora, de fato, estragou ali, eu limpei ali, não sei, utilizei uma técnica específica e tirei aquele mofo que tinha no documento. Mas algumas partes ficaram ali danificadas. Eu posso tentar, por exemplo, reescrever o documento, né? Preencher as falhas, as lacunas ali em decorrência do mofo, ou seja, são medidas de reversão. Não teve mais como preservar completamente, eu vou tentar restaurar o que estava escrito naquele documento, ou eu posso utilizar também medidas de estabilização. Chegou num ponto ali que o processo danoso foi interrompido, agora eu venho com uma capa, digamos assim, de proteção no documento e faço a estabilização para que nunca mais, né, ou por um longo período de tempo, isso não ocorra novamente. Então a gente precisa saber na hora da prova, porque as questões que vêm para vocês são essas, misturando preservação com conservação e restauração. Então a gente precisa saber o que é cada um deles, né? Que a preservação, ela vai tentar proteger, a conservação, ela vai tentar interromper e a restauração vai tentar estabilizar ou reverter. Vamos nos apegar a esses verbinhos aí, porque a prova costuma ou inverter de forma bem clara, assim, jogar os conceitos e inverter um com o outro, ou contar um caso e perguntar sobre qual situação ali se refere, se é sobre restauração, se é sobre conservação e assim por diante. Agora a gente precisa falar um pouco sobre os agentes, que a gente chama na arquivologia de agentes de deteriorização. Os agentes, eles podem ser de 3 tipos. Eles podem ser agentes físicos,
eles podem ser agentes químicos ou agentes biológicos. Isso significa dizer, pessoal, que os documentos eles não estragam simplesmente porque eles querem, né? Os documentos eles não vão ali se deteriorar simplesmente, pura e simplesmente pelo decurso do tempo. Existem agentes que vão contribuir ou vão prejudicar, digamos assim, né? Mas vão contribuir para essa deterioração. Então, esses agentes, eles se subdividem aí em físicos, químicos e biológicos. São ações sobre o documento que adiantam, agilizam esse processo de deterioração que talvez aconteceria normalmente, mas que o tempo ali fica mais curto ainda por causa da incidência deles. Então, por exemplo, na questão dos agentes de deterioração físico, o que é mais cobrado em prova? Questões como umidade, iluminação e temperatura. Quando a gente estuda arquivologia, a gente não fala só sobre o que é documento, só sobre princípios, só sobre como gerir os documentos. A gente vai mais além e fala sobre como armazenar e sobre como acondicionar os documentos. Lembrando que, como eu já disse aqui em outras aulas, existe uma diferença muito importante entre armazenamento e acondicionamento. Dentro da arquivologia, essas palavras não podem ser utilizadas como sinônimo. Então, eu vou ter que acondicionamento tem a ver com a embalagem. Enquanto o armazenamento tem a ver com o local ou com o mobiliário. Quando a gente estuda a arquivologia, quando a gente tem essas noções de arquivologia, a gente aprende que arquivo pode ser conceituado de várias maneiras. Então, arquivo pode ser o conjunto de documentos, né, daquela entidade mantenedora, com aquele conceito legal, né, de conjunto de documentos produzidos e recebidos ou acumulados por uma entidade mantenedora para provar as suas atividades, né, e isso sendo feito ali nas fases que a gente chama de corrente, intermediária e permanente. O conjunto de documentos é uma das formas que a gente tem como exemplo do que vem a ser arquivo na arquivologia. Mas também pode ser o local de guarda de documentos, também vai ser chamado de arquivo dentro das noções de arquivologia. Pode ser considerado arquivo também um local, um estabelecimento reconhecido como guarda dos arquivos, como por exemplo o Arquivo Nacional. Nós podemos ter também como arquivo o mobiliário, onde é guardado o documento ou o conjunto de documentos de arquivo. Então, onde eu guardo o meu acervo, o mobiliário em si também é chamado de arquivo. E isso aparece aqui, esse conceito aparece como válido justamente quando a gente fala de acondicionamento e armazenamento. Acondicionar tem a ver com a embalagem que você vai colocar o seu documento. Então, imaginem comigo, o seu documento é um ofício de papel mesmo. Onde você vai colocar esse ofício? Você tem várias opções, né? Mas supondo que você tenha uma pasta, né? Uma pasta suspensa aí. A gente tem uma pasta suspensa, né, que é aquela pastinha que tem duas alcinhas assim, ó, e ficam naquelas gavetas. Então, você tem uma pasta suspensa, você abre ela abre em V, assim, você coloca o ofício aqui dentro. Isso aqui, a pasta suspensa, é o que a gente chama na arquivologia de acondicionamento. Eu tenho vários ofícios, é um volume muito grande. Eu vou guardar esses ofícios do ano todo numa caixa. Então, eu vou guardar aqui numa caixa.
aquela caixa que a gente costuma chamar em arquivologia, né, de caixa box, que tem uma etiquetinha assim na frente, né, uma caixa de papelão. Tem ela de plástico também, mas a que é mais recomendada na arquivologia é a de papelão. Ela vem ali com espaço para você descrever os detalhes do que tem naquela caixa e com um furo na frente, assim, que é o instrumento ali, uma forma, um meio que foi desenvolvido para que os documentos possam respirar, por assim dizer, justamente por causa desses agentes que a gente vai falar agora. Onde eu quero chegar? Se o acondicionamento é a embalagem e o armazenamento é o local, eu sei que o meu ofício cabe nessa pasta ou nessa caixa. Onde eu vou armazenar? Qual que é o meu mobiliário? Então, se eu tenho uma pasta suspensa, significa que eu posso colocar ela dentro de uma gaveta. Se eu tenho uma caixa, eu posso colocar numa prateleira, onde cabe ali várias caixas, né? Então, eu tenho aqui o mesmo espaço para colocar uma prateleira. O mobiliário é que representa o armazenamento. Então, pode ser uma gaveta, uma estante, uma prateleira. Essa prateleira, independente, ele pode ser de aço, de madeira, vai depender do tipo de arquivo. E saber sobre armazenamento e acondicionamento é importante para a gente entender justamente sobre esses agentes de deterioração. Então, a umidade, a iluminação e a temperatura interferem nos meus documentos, interferem no prazo de vida dos meus documentos, interferem ali na existência do meu documento enquanto informação que pode ser suprimida pelo tempo, pode ser apagada pelo tempo. Então, a umidade existe, pessoal, dentro da arquivologia, referências de umidade ideal dentro de um arquivo. Nossa, professora, mas eu vou ter que saber qual que é a umidade ideal dentro de um arquivo? Na sua prova não vai cair especificamente a temperatura, porque para cada tipo de arquivo existe um tipo de recomendação sobre umidade, iluminação, temperatura. Ah, isso é mesmo importante? Realmente isso deteriora? Faz o teste aí na sua casa. Pega uma folha, uma folha A4, faz uma impressão qualquer e coloca essa folha no sol durante alguns dias. Deixa ela lá tomando sol. Temperatura, iluminação, a força do sol, o calor sobre aquela folha. Me fala se depois de alguns dias aquele papel já não vai estar num tom mais amarelado. Me fala se depois de alguns meses aquela informação já não pode começar a desaparecer. E aí acontecer esse processo danoso aqui que a gente tenta interromper na conservação. Isso é um dos exemplos de como a iluminação ou a temperatura pode prejudicar. Iluminação em arquivos é uma iluminação mais baixa, uma iluminação mais penumbre, mesmo que seja da forma artificial, que é o ideal, você observa que arquivos eles têm uma iluminação mais baixinha. A temperatura tem que ser equilibrada. Então, por exemplo, eu não posso ter um ambiente com a temperatura muito alta, quando eu tenho muitos materiais de suporte que sejam plástico. Então, por exemplo, um disquete é um plástico, um CD é um material plástico, esses materiais que eu posso utilizar de suporte. Uma fotografia, se eu utilizo muitas fotografias, além do acondicionamento da embalagem, eu também tenho que observar o armazenamento. Eu poderia colocar uma fotografia dentro de um papel, de uma embalagem plástica. Então, aquelas folhas que a gente tem de folhas plásticas para poder arquivar em pastas, em ficheiros, eu poderia colocar uma foto ali, mas por que a arquivologia não recomenda? Ao longo dos anos, aquela foto, a depender da temperatura, do ambiente, da umidade que está aquilo ali, aquela foto vai transpassar para o plástico, e quando você retirar a foto ali, ela começa a soltar, a própria imagem vai transpondo para o plástico e você perde o seu documento. Imagem, como eu já disse, é documento. Eu tenho que observar o armazenamento, a questão de umidade, a questão de criar um mofo, um bolor. Uma baixa umidade também prejudica porque resseca demais os documentos. Então tem todos esses critérios dentro da arquivologia. Mas vocês não precisam se preocupar em aprofundar isso, porque não é uma matéria que vai ser cobrada para você enquanto concurseiro aí de carreiras policiais. Isso seria cobrado por um arquivista, saber exatamente qual a umidade,
qualidade, iluminação e temperatura de cada tipo de arquivo, porque nós vamos ter aí o que a gente chama de arquivos especiais e arquivos especializados. E quando a gente fala em arquivos especiais, nós estamos falando aí de arquivos que comportam vários suportes diferentes. Então, se eu tenho um arquivo com vários suportes diferentes, eu tenho que saber equilibrar isso tudo para não prejudicar nenhum dos documentos. Em relação aos químicos, nós vamos ter alguns exemplos que são cobrados em prova, como sujeira, nós vamos ter a poeira, né, que é uma espécie de sujeira, mas que também costuma aparecer com esse nome em prova. Nós vamos ter a acidez. E nós vamos ter os elementos metálicos. Esses todos causam prejuízos de ordem química, contribuem para a deterioração dentro da esfera química. Então, existe uma forma, pessoal, de fazer a limpeza dos arquivos, de limpar o ambiente de arquivo, né? Eu uso espanador, eu uso pano úmido, qual que é o correto? Não pode se usar certos produtos de limpeza, por exemplo, eu vou usar um produto de limpeza numa prateleira, eu vou utilizar ali a prateleira de aço, às vezes vai encostar, de aço não, né? De metal, de aço não vai oxidar, mas vai encostar ali no material, numa caixa, começa a danificar, enfim, eu tenho que observar isso tudo. Elementos metálicos, um ótimo exemplo que cai na prova aí para vocês é sobre o uso de clips. Então você vai guardar um papel, né, vai guardar um contrato, por exemplo, tem várias páginas, você usa um grampo ou um clips. Você pode observar que ao longo dos anos, aquele localzinho ali fica marcado, né? Então existe um agente de deterioração ali. Você precisa ter cuidado como você vai arquivar esses documentos, justamente para não prejudicar aí a sua conservação, a sua preservação. A sujeira tem uma forma de ser tirada, como eu disse para vocês. A poeira, o ideal é o uso de espanador, mas mesmo assim existem alguns critérios, alguns cuidados. Nunca utilizar produtos químicos sobre os papéis, os documentos em geral, mesmo que seja para extração de poeira, existem técnicas específicas na arquivologia. E os elementos biológicos são um dos mais cobrados. Por quê? São os mais presentes, né? Os insetos, fungos, bactérias, e a própria ação do homem, né? Então, fungos, bactérias, posso citar também os roedores, ácaros. E vou colocar aqui o homem, nós, né, seres humanos. Por isso existem políticas de acesso a arquivo, por isso alguns arquivos você precisa utilizar luvas para poder manusear, alguns lugares você precisa entrar de máscara, porque é uma forma de prejudicar ali os arquivos. Então, insetos, depende ali da limpeza do ambiente, mas também depende de onde é o local, de como é o mobiliário. Então, por exemplo, se eu utilizo prateleiras de madeira, a probabilidade de traças e etc. é muito maior do que numa prateleira de aço inoxidável. Tudo isso tem que ser escolhido com muito critério já lá na preservação, para que eu proteja esse meu acervo documental. Então, a questão de bactérias, fungos, tudo pode ser proliferado por conta da utilização dos outros ou da inobservância dos outros agentes. Então pode advir da questão de umidade, pode vir do uso incorreto de produtos de limpeza, que gera ali uma situação de bolor e ele vai proliferando, e quando você vê o arquivo já está tomado. E um arquivo sem os dados não é nada, sem as informações ele não serve de nada. Por isso é uma matéria tão importante para que a gente estude aqui. Mas ela não acabou. Eu volto daqui a pouquinho com vocês no próximo bloco para a gente continuar a falar desse assunto. Não sai daí, tô te esperando, hein?
Fala pessoal, voltei aqui, espero que vocês tenham voltado aí comigo para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a preservação documental. Antes de começar aqui, eu queria falar com vocês para já deixarem o like aí no vídeo para mim. Se tiverem alguma dúvida, né, sobre alguma questão que eu tenha falado aqui, deixar nos comentários também para a gente poder verificar e tentar te ajudar aí antes da prova. Para vocês me seguirem no Instagram também, porque lá a gente pode conversar, vocês podem me mandar um direct que fica mais fácil de visualizar do que aqui nos comentários. É lógico que eu volto nos vídeos e vejo os comentários, mas como o canal é do Monster, eu acabo não sendo notificada a respeito, né, das dúvidas de vocês, e eu volto aqui de vez em quando para poder ver. Lá no Instagram não, eu respondo já de imediato, assim que possível, no chat. E lá também às vezes eu deixo alguma dica, né, de estudo para vocês, tento dar um auxílio aí nesse momento, que é esse momento de concentração aí do concurseiro. Eu sei que o caminho não é fácil, né, eu também sou concursada, sei que o caminho é árduo e depende de muito esforço, muito estudo, então toda forma que eu tenho para poder ajudar vocês, eu fico muito feliz, me sinto muito gratificada em estar ajudando a trilhar esse caminho rumo ao sucesso e à aprovação. Outra questão que eu queria falar para vocês é a respeito dos nossos cursos regulares. Aqui na descrição do vídeo você consegue encontrar e acessar informações sobre os nossos cursos, caso você queira fazer um curso específico, ou também se você quiser participar da nossa plataforma de forma geral. Você consegue fazer uma assinatura também para ter acesso a todos os cursos do Monster. E se você precisa de mais dicas gratuitas como essa, o segredo é ativar as notificações aí e fazer a inscrição no canal do Monster, porque diariamente os vídeos são postados e pode ser que a matéria seja do seu interesse, então você vai receber a notificação e vai poder assistir a aula aí antes que ela termine ou saia do canal do Monster. Sobre a preservação agora, né, voltando para o nosso estudo, eu falei no primeiro bloco que nós temos uma distinção sobre preservação, conservação e restauração. Alguns doutrinadores, dentro da arquivologia, eles costumam dizer que preservação é um grande guarda-chuva. Então, aqui seria a preservação. E aqui estaria a restauração. E a conservação. Como que isso ajuda o concurseiro a visualizar a matéria? Porque a preservação, a intenção dela é não deixar que a gente chegue na restauração e na conservação. Mas eventualmente, digamos assim, num dia muito chuvoso, numa situação muito específica, pode ser que para além da previsão normal que a gente tem de uma chuva, haja, por exemplo, uma chuva de vento, e que venha ali a bater com essa necessidade que a gente tem de preservar, de restaurar ou de conservar um documento. Então, o ideal sempre vai ser a preservação. E preservação dentro de arquivologia também pode ser utilizado como forma genérica de se referir também, né, uma forma geral, uma forma mais ampla de se referir à restauração e conservação. Porém, na hora que você estiver fazendo a prova, você vai conseguir ver o que o examinador está perguntando. Se ele está falando da preservação em termos gerais, ou se ele está falando do ato de preservação que a gente discutiu no primeiro bloco. Sobre a restauração e a conservação, eu quero falar com vocês agora sobre possibilidades de cobrança em prova, principalmente a respeito da conservação dos documentos. Até aqui, acho que a gente já não tem mais dúvida de que preservar os documentos é algo muito importante, né? Nós precisamos fazer isso, nós precisamos conservar não só o documento, não só o suporte, mas principalmente a informação. Isso tudo eu já disse aqui muitas vezes. E tem relação não só com a função, como também a finalidade do arquivo. Nós precisamos ali que isso tudo sirva de prova por um período. E quando a gente está falando nesses atos de preservação, conservação e restauração, nós estamos indo além do que a gente chama de arquivo corrente, estamos indo um pouco além do que a gente chama de arquivo intermediário e estamos falando já no arquivo permanente. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou dar uma palhinha aqui para você. É o seguinte, nós temos uma coisa chamada teoria das 3 idades. Na teoria das 3 idades, nós vamos ter a primeira idade,
a segunda idade e a terceira idade, que a gente vai encontrar ali também referenciado na doutrina de arquivologia sobre idades e também na própria legislação, né, como idades corrente, intermediária e permanente. Quando eu falei de legislação, fica uma dica aqui para vocês, tá? Existem legislações arquivísticas. Muita gente pensa que estudar arquivologia é só pegar aí a parte de teoria. Existem leis arquivísticas. Você consegue olhar, por exemplo, através do site do Arquivo Nacional, você consegue pesquisar aí, né, no seu buscador informações sobre as leis nacionais de arquivologia. Existem em vários âmbitos, legislações, decretos, portarias, resoluções, e isso tudo não é cobrado em prova, mas algumas leis específicas você tem que saber, como por exemplo a Lei 8159 de 1991. Essa lei, ela vai trazer no artigo 3º justamente o que vem a ser a teoria das três idades. No artigo 3º ela cita, e depois, se eu não me engano, no artigo 8º ela vai descrever melhor a respeito dessas fases, idades, né? Aqui pode ser chamado também de fases, corrente, intermediária e permanente. A idade corrente, pessoal, é aquela idade onde a gente está movimentando os documentos. Então, tem um uso muito frequente. Eles são o quê? Corrente, eles correm, eles se movimentam, eles tramitam o tempo todo. Eu estou utilizando, eu ainda não vou guardar de uma maneira em que eu não vou mais mexer. Eu preciso guardar de uma maneira prática e fácil e usual. É aquele documento do seu dia a dia de trabalho. Então, por exemplo, você trabalha numa seguradora. O que você está movimentando para atender o seu cliente todo dia ali é o seu documento de uso corrente. Fechou aquele seguro, né? O cliente fechou com você e tal. Você vai arquivar aquilo ali para servir de prova que ele fechou, que o contrato dura por tanto tempo, quais são os benefícios que ele tem ali com a seguradora. E aí você vai passar esse arquivo que era corrente, que você mexia toda hora, para um arquivo que a gente chama de intermediário. Ele fica na média entre o que eu uso toda hora e o que eu guardo para sempre, porque permanente é para sempre, pensa o nome, permanente. Então o intermediário fica ali no meio termo. Eu nem estou usando toda hora, mas também não posso simplesmente descartar ou guardar permanentemente. Eu estou deixando ali um tempo porque vai que eu preciso. Passou 2 meses, aquele segurado volta e fala, olha, perdi a cópia do meu contrato, você pode pegar para mim? Eu vou lá no arquivo intermediário. Não estava movimentando ali naquela hora, mas eu tenho um fácil acesso. Já o arquivo permanente é aquele arquivo onde eu percebo que eu preciso do documento por um longo período. Eu decido que esse documento não pode ser eliminado. Então, por exemplo, você tem aí na sua casa suas contas de água, de luz, telefone, seus comprovantes aí em geral. Por um tempo, você acha importante guardar aqueles documentos. Por quê? Você pagou uma conta, né, no uso corrente ali, você estava movimentando. Depois você guardou ela para provar por um tempo. Você resolve guardar por uns 2, 3, 5 anos, sei lá. Mas aí você vai uma hora jogar fora. Você não vai precisar daquela conta para sempre. Ao contrário de uma fotografia. Fotografia também não é um documento, é o registro de uma imagem estática que pode, dependendo do seu tipo de arquivo, né, seu arquivo pessoal, provar alguma coisa, provar algo importante para a sua finalidade ali, da sua existência. Então essa fotografia pode ser que você queira guardá-la para sempre. Nunca querer jogar fora. E é justamente nessa terceira idade que a gente está tanto falando nessa aula, porque o que a gente está querendo falar aqui é sobre a possibilidade que a gente tem de pegar essa fotografia na idade permanente e fazer com que ela se permaneça íntegra ali, visível, bonita, o máximo de tempo possível. Então, por isso a gente está nessa aula toda para falar de preservação, conservação e até mesmo de restauração, por causa da nossa teoria das três idades. Existe aula específica a respeito disso, tá no nosso curso aqui do Monster, e também tem algumas dicas, né, que eu já deixei gravado aí para vocês aqui no canal. Então basta buscar aí no canal do Monster por arquivologia
que vocês vão encontrar alguma aula mais detalhada a respeito disso. A Lei 8159 também tem uma aula específica a respeito, porque ela é muito importante, ela é a base, né, do que a gente chama de política nacional de arquivos. Então, ela que vai traçar os rumos principais, as normas gerais, as principais diretrizes ali a respeito da arquivologia no Brasil. Então é muito importante dar uma lida nela, porque ela, se não vem diretamente no edital do seu concurso, vem cobrando ali de uma forma ou outra, assim, indireta, como por exemplo na teoria das 3 idades. O que vem a ser idade corrente, intermediária e permanente está especificado na lei de forma completa, vem explicando, são os documentos assim, os documentos assados. Então vale o estudo também. Voltando, entendendo aqui da idade permanente, entendendo da importância da preservação, conservação e restauração, eu quero aproveitar esses minutinhos finais que a gente tem para falar com vocês sobre técnicas, né, operações que podem cair na prova. Como eu disse, vocês não vão fazer prova para arquivista, mas eventualmente pode ser cobrado de vocês algumas nomenclaturas que são mais comuns, principalmente aqui na área de conservação. Lembrando que a conservação é o quê? A interrupção, né? Ela interrompe o dano, vou colocar assim, para a gente lembrar. Então, a gente vai ter a possibilidade de fazer das várias coisas que se fazem, né, claro, mas o que é mais cobrado em prova é a questão da desinfestação, da limpeza e do alisamento. Como que funciona? Essa desinfestação tem a ver com insetos. A gente falou no bloco anterior que inseto é um agente de deterioração biológico. Então, a presença de insetos pode causar danos ao arquivo. Então, como eu vou tirar esses insetos? E aí são insetos macroscópicos, me desculpem. Para eu poder fazer essa eliminação, uma das técnicas que eu tenho dentro da arquivologia para utilizar é justamente a desinfestação. E a mais comum dentro da desinfestação se chama fumigação. Teve um aluno que falou comigo, professora, essa técnica é fácil de lembrar, né? Porque inseto, formiga, fumigação. Não sei se vocês conseguiram assim também não, mas o aluno falou, tô citando aqui, vai que o cérebro de vocês funcionam da mesma maneira. Eu gosto mais de explicar como funciona isso, porque aí se cair na prova, você consegue visualizar com mais clareza. A fumigação nada mais é do que levar, né, os documentos para uma câmara, onde o documento vai ser atingido ali por um agente, um produto químico que vai fazer a eliminação completa dos insetos. Não apenas dos insetos que estão vistos a olho nu, mas, por exemplo, se tiver algum tipo de ovo, alguma expectativa de desenvolvimento do inseto ali no documento, ele é eliminado. Só que nem sempre existem essas câmaras, né, para poder fazer a fumigação. Então, muitas vezes é utilizado igual a detetização da nossa casa. Vai um profissional até o local, até o acervo arquivístico, né, até o local de guarda e abre ali os mobiliários e tal e faz a desinfestação com a mangueira mesmo, utilizando uma máscara para eliminar, para jogar o produto ali e fazer a eliminação desses insetos. Em repartições públicas no Brasil é muito mais comum a gente fazer essa fumigação através do processo de detetização comum, né? É mais fácil, é mais barato, mais econômico. Agora, se for uma questão ali de um documento muito mais importante, de valor muito mais estimado, que tem que ser feito de forma individual, aí tem que utilizar essa câmara de fumigação. A limpeza, que às vezes vem citando na prova, tem justamente relação com essa desinfestação. Essa limpeza, ela é feita após a fumigação, tá? E ela é feita ou numa câmara especial, ou com a utilização do básico. Eu comecei a falar com vocês na aula anterior, no bloco anterior aí, sobre a forma de limpeza dos documentos, de sujeira, de poeira. Aí eu comecei a falar do espanador. Muita gente usa o espanador. O espanador, para termos de arquivo, ele não é recomendado pela doutrina da Marilena Paz Leite.
ela é a nossa referência em arquivologia, ela não recomenda essa questão de espanador. Ela fala que, principalmente na limpeza após a fumigação, se você não tem essa câmara especial que vai fazer ali a real limpeza, é tirar mesmo o excesso de produto do documento ou de um eventual inseto que tenha ficado ali. Ela recomenda, né, a utilização de um pano macio, sem água, claro, ou de uma escova, essa escova com cerdas macias também, ou ainda de um aspirador de pó, né? Para poder higienizar esse documento, e essa limpeza costuma aparecer correlata aqui com a desinfestação. O alisamento é uma outra técnica também que a gente tem dentro da conservação. Ele é utilizado quando os documentos estão muito amassados. Então a gente faz aqui, alisar seria desamassar, digamos assim, né? Desamassar os documentos. E tem a ver com documentos em formato papel, né? Para poder desamassar, a utilização vai ser de base da umidade. Então é levado ali numa câmara onde a umidade vai ser de 90% a 95% para poder alisar esse documento. Então joga-se um jato de umidade muito forte sobre esse documento. E depois, para poder secar esse documento, ele é literalmente passado a ferro. Então existe, lógico, uma máquina específica, né, pessoal, não é o ferro da casa da gente. Mas vocês já observaram que às vezes a mãe da gente fazia isso? Eu não sei se alguém já passou por essa experiência de ter, por exemplo, um material da escola, um trabalho amassado. Aí às vezes a mãe da gente ia lá, colocava o ferro de passar roupa, né, ou um tecido por cima, vinha com o ferro e desamassava aquele material ali que a gente precisava levar. Eu vivenciei isso, técnica velha da minha mãe, que na verdade é uma técnica de arquivologia, e minha mãe nem tem conhecimento disso. Então desamassam-se esses documentos na base da umidade mais do ferro. Se for um documento que já tiver muito danificado, o processo de danificação dele ali tiver bem avançado e houver algum risco de se passar esse ferro sobre ele, né, porque passar tem um movimento, é utilizado então uma prensa, né, é feito o aquecimento prensado, para poder justamente evitar, aumentar ainda mais esse dano. Outras possibilidades que a gente tem aqui, como eu disse para vocês, a respeito da conservação. Só que a gente também tem processos de restauração. E essa restauração que cai nas provas é mais voltada para o documento papel. Em relação ao documento papel, a gente pode fazer algumas técnicas para restaurar esse documento, né? Então, para estabilizar, né? Ou fazer voltar um pouquinho o processo de dano. O banho de gelatina é literalmente dar banho no documento dentro de uma goma, ou uma goma feita à base de gelatina mesmo, ou à base de cola. Essa gelatina, lógico, não é a comestível aí da sua casa, uma gelatina especial dentro da arquivologia, ou uma base de cola mesmo, que vai criar uma capa protetora em cima daquele documento quando secar. Existe a restauração de tecido também, que é apostar um tecido bem fininho assim sobre o documento, para você, no caso, lembrando que é um papel, que permite ali você fazer a visualização. Então um tipo de tecido bem fininho mesmo, que você consegue colocar sobre o documento e ainda fazer a leitura dele. E aí isso é prensado em alguns momentos, que é o que a gente chama, por exemplo, de silking, quando a gente pressiona isso numa prensa de ferro, e esse tecido adere ao papel ali. E tem também a laminação, que é um outro processo aí voltado para o papel.
utilizando também a possibilidade de tecido. Então, tem muitos casamentos entre tecido e o papel para poder protegê-los. Não é algo que é muito cobrado, mas pode cair. Então, para aproveitar esse restinho de bloco, eu falei, é melhor a gente pegar alguns nomes e trazer pelo menos os nomes das técnicas, porque eu imagino que possa eventualmente vir uma questão assim. São operações que podem levar à restauração de documentos. E aí aparecer lá para vocês, banho de gelatina. E vocês já terem ouvido falar disso do que eu deixar passar batido. Já que o tema da nossa aula era preservação documental, achei importante trazer pelo menos essas 4 opções aqui a respeito dessa restauração e essas 3 opções que caem mais a respeito da conservação. No mais, pessoal, eu fico aí à total disposição de vocês para poder auxiliá-los. Se eventualmente vocês gostaram da aula, né? Deixem um comentário aí se vocês quiserem que eu volte para a gente falar mais sobre esse assunto, sobre outros assuntos do seu edital e principalmente para a gente resolver questões a respeito desse tema. Deixa aí nos comentários, eu conto aí com a forma que vocês me dão o feedback para eu poder preparar as próximas aulas. Eu gosto de saber o que vocês esperam, o que vocês gostam de ver, para a gente poder fazer mais voltado aí com os objetivos do seu concurso, tá bom? Eu desejo muito sucesso, bons estudos e futuramente aí uma boa prova. Até a próxima!